Olá, caros alunos. Vamos fazer mais uma questão que caiu no concurso de 2021, uma questão de filosofia, que vai trazer aí uma afirmação de Aristóteles na obra Metafísica. O que ele vai dizer? De fato, não só para agir, mas mesmo quando não nos propomos nenhuma ação, a vista é, por assim dizer, o que preferimos a todo o resto. Essa afirmação a respeito da visão, segundo Aristóteles, ela serviu como base para a questão que está sendo colocada aí. E qual seria a questão? Considerando o fragmento do texto anterior e o pensamento de Aristóteles, julgue o item. Para Aristóteles, o ser humano tem preferência pela visão, porque ela é o sentido que o faz adquirir mais conhecimentos e que lhe mostra o maior número de diferenças. Baseada apenas nessa citação, a pessoa não consegue resolver a questão. Por quê? Porque você não consegue deduzir isso a partir da afirmação anterior, como acontece em muitas questões. Nesse caso, é preciso que a gente tenha um conhecimento prévio do que Aristóteles entende como sendo a visão. A citação que serviu como referência, como eu disse, foi retirada da obra Metafísica de Aristóteles, mas nós temos que ter um conhecimento um pouco mais amplo da filosofia aristotélica para respondê-la. Por exemplo, Aristóteles, em seu tratado sobre a alma, chamado De Anima, também conhecido como De Anima, ele vai dizer o seguinte: quanto aos outros sentidos, e ele está tratando do tato, são eles concedidos ao animal, conforme se disse anteriormente, não para lhe possibilitar sua simples existência, apenas, mas ainda, para que possa essa existência ser uma existência razoável. Isso acontece com a vista. Fica claro, diante de tal situação, a importância, então, do sentido da visão para uma vida adequada no pensamento de Aristóteles. Para Aristóteles, diferentemente de alguns dos filósofos que antecederam a ele, o conhecimento que nós alcançamos com a visão, ele é digno de crédito. Então nós vimos em Platão, por exemplo, a desconfiança que ele tinha dos sentidos. Apesar de que Platão também reconhece que é através do sentido que a gente inicia um certo conhecimento da realidade, mesmo que apenas uma sombra da realidade, mas em Aristóteles nós temos um resgate da importância da visão para um conhecimento. Na metafísica, por exemplo, Aristóteles vai dizer: todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Sinal disso é o amor pelas sensações. De fato, eles amam as sensações por si mesmas, independentemente da sua utilidade, e amam, acima de todas, a sensação da visão. Com efeito, não só em vista da ação, mas mesmo sem ter nenhuma intenção de agir, nós preferimos o ver, em certo sentido, a todas as outras sensações. E o motivo está no fato de que a visão nos proporciona mais conhecimento do que todas as outras sensações e nos torna manifestas numerosas diferenças entre as coisas. Veja que isso aí vai ao encontro do que está sendo afirmado na assertiva que foi proposta aí. Por essa afirmação, nós vemos que para Aristóteles, todos os seres humanos tendem ao saber, por isso eles amam as sensações. E entre essas, nós temos a visão, como um dos sentidos, uma vez que ela proporciona mais conhecimento e manifesta várias diferenças entre as coisas. Existe um certo debate relacionado ao que Aristóteles tinha em mente ao afirmar que a visão proporciona mais conhecimento que as demais sensações e torna manifesta numerosas diferenças. Há inclusive alguns pontos de vista que colocam Aristóteles como um dos primeiros filósofos empiristas. Mas se tomarmos apenas esses pontos que eu citei aqui, nós estaríamos atribuindo a ele um rótulo reducionista, tanto para o próprio Aristóteles quanto para o próprio empirismo, no que ele tem de peculiaridades, não é isso? Então, resumindo, depois da gente saber de tudo isso, nós podemos marcar com certeza a resposta para a afirmação da questão, que pode ser considerada como correta, mas somente se nós levarmos em conta todo esse contexto que eu apontei. Eu quis trazer aqui à tona isso aí só para mostrar para vocês que muitas vezes uma questão de filosofia ela não é tão óbvia assim, a gente tem que ter um conhecimento preliminar para poder a gente resolver. Muita gente pensa que apenas interpretando uma questão a gente consegue chegar ao resultado. Muitas vezes não, como esse caso aí da banca CESP, em 2021, que exigiu um conhecimento preliminar da filosofia aristotélica.